Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as máscaras, as balaclavas que o Kanye estava usando nas listening parties de Donda e também um pouco da relação que o Kanye tem com as máscaras, porque ele já usou uma vez, e um pouco também da relação que as máscaras têm com a moda. E para isso a gente precisa falar sobre a Maison Margiela. Para aqueles que não sabem, Maison Margiela, que antes tinha o nome como Maison Martin Margiela, ou conhecida como MMM, é uma casa de moda francesa fundada em 1988 pelo designer belga Martin Margiela. Esse é um dos designers mais importantes e mais influentes para a moda moderna. Ele era conhecido por várias coisas. Ele era conhecido por ser o rei da desconstrução, mesmo que ele tenha se influenciado muito pelos vanguardistas japoneses da década de 80. Ele colocava como a atenção das roupas coisas que normalmente eram escondidas, tipo as linhas, as costuras das roupas, ele deixava para fora. Também muito conhecido por usar materiais não convencionais, como por exemplo aquele colete de pratos quebrados, e muito conhecido também principalmente por trazer conceito para as coleções dele. Nossa, tipo, as coleções dele, a cada look eram abarrotados de conceitos. Um desses conceitos que ele explorou muito foi o conceito de anonimato, onde ele basicamente tirava a atenção das pessoas e colocava atenção nas roupas. O próprio Martin Margiela, ele sempre foi e é até hoje uma pessoa mega reservada. Ele não gostava de tirar foto, tem bem poucas fotos dele. Ele não aparecia nos finais dos desfiles para receber os aplausos, muito por outros conceitos também, do tipo, ele achava que não era justo ele receber os aplausos, sendo que tem toda uma equipe que trabalhou naquela coleção, mas também por ele ser muito reservado. E ele também não dava entrevistas, ele respondia as entrevistas, ele respondia à imprensa por fax. Tipo, a imprensa mandava por fax as perguntas que eles tinham e eles recebiam as respostas por fax. O que é muito engraçado, porque algumas pessoas nem sabem se era de fato o próprio Martin Margiela que respondia aquelas perguntas. E um fator um pouco engraçado, inclusive, é que muitas pessoas não sabem que o Martin Margiela ainda tá vivo. Ele só sumiu depois de 2009 e ninguém nunca mais ouviu falar dele. Mas ele não morreu. E essa ideia do anonimato, esse conceito do anonimato, ele explorou muito nas passarelas dele, onde ele cobria o rosto das modelos com esses tecidos, essas máscaras. Desde a primeira coleção dele, que foi Primavera de 89, ele já colocou máscaras para cobrir o rosto das modelos. Ou em algumas outras coleções ele tapava o rosto das modelos com cabelo, com franja, ou depois ele colocava algumas faixas nos olhos das modelos. E o princípio dele ter criado esse conceito de anonimato, ele ter posto as modelos, o rosto das modelos cobertos, era justamente para vedar a identidade dessa modelo e a gente tirar a atenção das modelos e colocar a atenção nas roupas. Em uma coleção da Maison Margiela, não tem nada mais importante que não as roupas. E esse conceito, ele ganhou um valor maior, ele ganhou uma proporção um pouco maior, tendo em vista a época em que o Martin Margiela fazia isso. Pensem, nos anos 90 era tipo o auge das supermodelos. Então, às vezes, uma modelo, ela conseguiria fazer com que a imprensa falasse daquela coleção só porque ela desfilou. Ou seja, tipo, a imprensa nem ia falar daquela coleção, mas eles vão falar só porque aquela modelo desfilou. Mas o Martin Margiela, ele não queria isso. Ele não queria que as pessoas prestassem atenção nas modelos. Ele queria que as pessoas prestassem atenção nas roupas, no trabalho mostrado, no que está sendo dito através daquelas roupas. E aí, no fim, as máscaras, elas acabaram se tornando uma característica, tipo um ícone da marca Maison Margiela. E pra mim, esse conceito é o conceito que mais liga a Maison Margiela com o Kanye. Porque a gente precisa entender quem o Kanye é para a sociedade, ou quem ele representa para a sociedade. Ele é um homem negro, ele é uma celebridade muito grande, ele é uma pessoa muito polêmica e ele é um artista. E ele é um artista que ele preza muito pela arte dele. Só que a gente vive em um mundo muito racista, muito preconceituoso. Então o Kanye, ele sente que as pessoas, antes de enxergarem a arte que está sendo apresentada, a arte dele, o trabalho dele, o que ele tem para dizer para o mundo, as pessoas enxergavam primeiro essas outras coisas. Então julgavam ele, julgavam a arte dele antes mesmo de ouvirem o que ele tinha para dizer. E é daí que nasce a relação do Kanye com as máscaras e com a Maison Margiela, porque em 2012 a Maison Margiela, ela apresentou a primeira coleção deles de alta costura, e na coleção todas as modelos, elas estavam usando máscaras cravejadas em cristais. E adivinhem quem foi o primeiro artista a usar as primeiras máscaras de alta costura da Maison Margiela? Exatamente, o Kanye West. Só que depois essa amizade, essa parceria da Maison Margiela com o Kanye ficou um pouco maior em 2013 e 2014, porque quem fez
o figurino e as máscaras da Isus Tour foi a própria Maison Margiela. Exatamente por esse conceito de anonimato, tanto da parte da Maison Margiela quanto da parte do Kanye. Em uma entrevista para Vogue, a marca explicou por que eles aceitaram trabalhar com o Kanye na Isus Tour. Não prestamos atenção ao que está sendo dito sobre ele na imprensa, apenas nos concentramos no que poderia ser feito com ele. Há muito tempo que queremos trabalhar com o Kanye West, desde que ele se tornou um amigo próximo da Maison, nos apoiando muito e vindo aos nossos shows. Gostamos de suas músicas e da visão que ele teve para a turnê. Ou seja, pouco importa quem o Kanye West é, pouco importa se ele é uma celebridade, se ele é uma celebridade polêmica, o que importa é ele ser um puta de um artista e ter uma visão muito foda pra turnê. E aí o Kanye escolher a Maison Margiela pra fazer essas máscaras é justamente adotar o conceito que o Martha Margiela tinha pras máscaras, que é, não prestem atenção em quem eu represento, prestem atenção na minha arte. Em uma entrevista onde o Kanye fala o porquê que ele escolheu as máscaras, ele fala basicamente isso. Se você é um criador e deseja apenas criar mais, é exatamente por isso que tenho lutado. Então, se você me ouvir falar sobre Louis Vuitton ou no grupo Gucci ou qualquer coisa assim, não estou desdenhando da Louis Vuitton, não estou desdenhando do grupo Gucci. Só estou dizendo para não discriminar contra mim. Porque eu sou um homem negro ou porque eu sou uma celebridade, você me diz que não posso criar nessa área? Porque você sabe muito bem que não há negros ou celebridades fazendo nada na Louis Vuitton. Eles me deixaram fazer esses tênis e nós gostamos deles, certo? Eles dizem, não, não, não mais. Isso é demais, fique no seu lugar. Sente-se na frente desse show e vista essa jaqueta que fiz pra você. Fique no seu lugar, faça o que você é pago pra fazer. Não se envergonhe tentando perseguir seus sonhos. Salve o seu rosto, salve a sua cara. E é por isso que eu coloquei essa p*** de máscara, porque eu não estou preocupado em salvar a minha cara. F*** minha cara. F*** o que o meu rosto signifique e o que eu quero que o nome Kanye signifique. É sobre os meus sonhos, é sobre os sonhos de qualquer pessoa, é sobre criar, não é sobre a ideia de ser a p... de uma celebridade, não é sobre a ideia de ser um negro tentando fazer moda. Ou seja, o Kanye, ele adotou esse conceito de anonimato que o Martha Margiela colocava nas máscaras, porque ele não queria que a atenção fosse pra ele sendo o Kanye West, essa super celebridade. Ele queria que o foco fosse nas músicas dele. E agora a gente tem o início da era de Donda com as listening parties, onde o Kanye, ele volta a usar as máscaras, mas dessa vez as máscaras que o Kanye tá usando são desse designer chamado Pierre Ouvray Louis, que é um designer emergente francês. Esse é um designer pra gente ficar de olho até, porque o Kanye vai super adotar esse cara, vai ser super um protegido do Kanye, e aí vocês vão ver muito ele. A gente já tinha visto ele antes, a Cardi B já usou, a Kim Kardashian também já usou. Antes de Donda, inclusive, ser Donda, ano passado, o nome do álbum era pra ser God's Country. E aí quem tinha feito a arte da capa foi o Pierre, e aí depois, quando virou Donda, a segunda capa, que também foi apresentada, também foi o Pierre. Mas, enfim, eles acabaram não usando nenhuma dessas capas, acabaram usando essa capa preta que a gente viu. Kanye, ele volta a usar as máscaras e pra mim ele volta a usar com o mesmo intuito, com o mesmo princípio, com o mesmo conceito que ele usava na Isus Tour. Porque quando a gente viu Kanye voltando a usar as máscaras, ele tava justamente usando a parceria da Gap com a Yeezy. Foi a primeira vez que a gente teve em contato com essa parceria. Ou seja, provavelmente ele queria que a atenção fosse para esse casaco. Outra vez que a gente viu o Kanye usando as máscaras foi quando ele foi assistir a coleção de retorno da Balenciaga para alta costura, e ele também estava usando esse casaco, só que em uma versão preta. E depois a gente teve as listening parties de Donda. A primeira que a gente teve, ele estava usando uma máscara, ele estava usando essa jaqueta da parceria da Gap com a Yeezy, só que em uma versão vermelha. E aí nas outras duas, a gente também viu ele usando as máscaras, e na última ele tira a máscara, que é aí que eu falo pra vocês o porquê que isso se tornou algo tão importante. De certa forma, as máscaras, elas se tornam um paradoxo. Por quê? Porque aquilo que é usado para tirar a atenção de quem tá usando e colocar a atenção em outra coisa, no final acaba se tornando uma própria atenção. Como assim? Pensem na Maison Margiela. O Martha Margiela, ele usava as máscaras para cobrir o rosto das modelos e para que a gente não prestasse atenção nelas e prestasse atenção nas roupas. Só que de certa forma, depois, as máscaras, elas se tornaram um ícone da marca. E agora com o Kanye, mesmo que ele use as máscaras para ter esse anonimato, para vedar a identidade dele, de certa forma a gente acaba reconhecendo ele justamente por causa da máscara. Ou seja, no final a máscara acaba se tornando esse paradoxo, porque o item
que deveria tirar a atenção de quem tá usando e colocar a atenção em outra coisa, se torna o próprio foco da atenção. E é aí que a máscara ela se torna parte do show. Ela se torna parte do trabalho que está sendo apresentado. E foi exatamente pelo fato de que o Kanye tirou a máscara no final da última Listening Party que eu falei, pronto, acabou, essa foi a última, vamos se preparar que agora ele vai lançar o álbum de fato. Porque a máscara, mesmo que ela tenha sido usada para que a gente prestasse atenção na música, no trabalho, na arte do Kanye, ela fez parte do show como um todo. Sabe em teatro, quando tu vai em teatro e aí tem os atores, eles estão usando máscaras para interpretarem aqueles personagens, mas aí no final do show, no final do teatro, no final de toda a encenação, eles tiram as máscaras para receberem os aplausos. É exatamente igual. Quando o Kanye tirou a máscara, ele falou, acabou as listening parties. E é isso, meus amores, esse é o vídeo de hoje, é só um videozinho contando um pouco sobre as máscaras, falar um pouco da relação do Kanye com as máscaras e com a Maison Margiela. E me falem o que vocês acharam de Donda, se vocês curtiram o álbum e tal, qual que foi a música favorita de vocês, comentem aqui embaixo. E é isso, agora eu vou tentar não sumir por muito mais tempo, vou tentar gravar mais vídeos. Agora em setembro vai ter um monte de coisa, tem o Met Gala, tem o Emmy, tem as Semanas de Moda de Primavera e Verão 2022, tem o VMA e tem um monte de coisa. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.